Amém? E a mensagem dessa manhã é: a aplicação da fé deve ser imediata. Querido, quando você tiver certeza que uma coisa é de Deus, você deve aplicar ali imediatamente. Porque com a de Deus, você não vai ficar na pior. Posso ouvir um amém ou não? Posso ouvir glória a Deus? Então a fé tem que ser imediata. Fala, a fé tem que ser imediato. Por isso que a Bíblia talvez fale que fazer alguma coisa sem fé é pecado. Porque vai para o campo da precipitação. Então, se eu entendo que uma coisa é vontade de Deus, então aquilo gera uma fé. E eu tenho que procurar fazer aquilo quanto antes. Não é verdade? Eu vou pedir para a pastora ler Tiago 2, 14 a 26. Ao ouvir a palavra de Deus, devemos fixar os olhos na revelação e fazer o culto racional para aplicar a fé em tudo. Olha, eu estou aqui, nós vamos ministrar hoje sobre como eu lidar com a fé. Então, eu entendi que uma coisa é uma revelação. A fé vem pelo e ouvir. Então, se o pregador anuncia uma palavra, eu entendi ela, eu já inicio imediatamente a caminhada, as atividades na direção dela. A pastora vai ler e a gente vai falar mais. Tiago 2, 14 a 26. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, por acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé se eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar perto, ó homem insensato, de que a fé... Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Imagine que eu tenho um grão de milho na minha mão, tá bom? Ele está na minha mão, tá? E aqui ele nasce um pé de milho? Isso aqui vai te ajudar bastante a compreender o que eu vou pregar hoje. Enquanto o que eu tenho que fazer estiver em minhas mãos, eu não realizei a fé, porque a fé tem que morrer alguma coisa, ela acaba matando alguma coisa, tem que fazer morrer alguma coisa. Fazer morrer alguma coisa. Uma vontade, uma ação que eu não fazia. A fé, ela é operante, ela é dinâmica, ela não é estática. Então tem que ter alguma ação, alguma atividade que a gente tem usado essa expressão. Mas se eu lançar a semente, a terra fizer o processo certo, vou ter um pé de milho. Então quando eu sou ministrado, olha, você tem que ir à igreja, dentro dos nossos temas. Não ir é estar com essa semente na mão. Você tem o direito de ir, você tem a oportunidade disso, já está na igreja. Não ir é ficar com ela na mão, não vai produzir o fruto devido. Como ele é uma obrigatoriedade, porque a Bíblia diz que aqueles que não congregam se tornam nécios, ele fica cego, ele fica como quem está dormindo. Mas se eu mato a minha vontade de não ir, sacrifico ela e vou, então ela passa a fazer o quê? Um efeito. São coisas que é a longo prazo que você vai ver os resultados.
Mas também a médio e longo prazo. Mas também a médio e longo prazo você vai ver o resultado contrário não fazendo. O resultado contrário é mais rápido, é igual quem estuda, é igual o desenvolvimento de uma pessoa. A gente não para de haver mudanças e transformação no nosso corpo. Desde bebezinho, nosso corpo as células estão morrendo e nascendo outras. É que vai ficando velho, elas vão acabando, vai nascendo, acho que vai morrendo mais do que nascendo. O processo passa uma transformação que a gente vai envelhecendo. Vai virando as evidências ou não vai? Vai vendo sinais, mas você não vê num dia. Um dia se nota que algo está diferente. Vai perdendo no líquido, você não vê, mas vai sentindo. Assim também a bênção. Você vai percebendo. E se você vai fazendo um monte de coisas juntos no reino de Deus, isso vai virar uma grande bênção. Quando estão entendendo, diga amém. Então, ninguém vai ter um pé de milho estando com ele nas mãos. Então, eu estou aqui, eu vou dar alguns exemplos para você compreender. Vou dar um exemplo da oferta de gratidão diária. Às vezes, muitos não compreenderam ainda, porque se tivesse compreendido, estava praticando. Deus fala, lança a tua semente de manhã, dá até a hora, ou seja, mas a ênfase é que é diariamente, porque do dia você só tem uma manhã. É manhã, tarde e noite. Então, se você lança a tua semente de manhã, ele está falando o quê? De um dia, todo dia lança uma semente. E à tarde não esconda nem uma mão nem a outra. Então, quando a revelação sair da sua mão e for lançado lá, e você praticar, você vai ter resultados. Porque está na Bíblia. Não é invenção minha, eu também pratico. E estou vendo meus resultados. Parece não ser dúvida, mas é. Porque a dúvida nos impede, a gente sabe que tem que fazer, mas está ali, ó. Então precisa da revelação, por isso essa expressão. Não quer dizer que você está certo, viu, irmão? Agora entendi, eu estou esperando a revelação. Nem fala essa frase. Porque se eu já mostrei na Bíblia, você tem que falar o seguinte, repreender a dúvida. Repreender a axiologia, repreender o raciocínio. Porque se uma coisa pequena dessa te impede de ter uma grande bênção, você imagina quando vem uma coisa que exige mais. Deus fala sobre a pequena coisa e sobre a grande coisa. E por aí vai. Então, diz que a fé sem obra, ação, prática, realização do ato de lançar a semente é ilusão, é inoperante, é sem sentido e não poderá produzir fruto. E nós estamos em busca de fruto, porque a Bíblia diz que o reino de Deus é semelhante à vida de um agricultor que quer fruto. Mas que se ele quer fruto, ele tem que preparar a terra, ele tem que arar a terra, ele tem que lançar sementes apropriadas para cada caso, para cada tipo de planta que quer colher. Ele tem que regar, ele tem que cuidar, ele tem que esperar, ele tem que fazer o processo certo. Plantar na época errada, mata a plantação. Planta que planta na época da chuva, mata. Planta que planta na época da seca, mata. Cada planta tem sua particularidade. Posso ouvir amém ou não? Não esqueça nunca mais do que eu falei aqui, ó. Um grão de milho na sua mão não nasce pé de milho. Então, quando vem pessoas aqui, a gente vê cada um o seu jeito. Por incrível que pareça, aqueles até que são mais afoitos, não se tratando de fé, eles têm mais fé. Porque ser afoito com o que não é fé é pecado. É precipitação. Mas quando é fé, olha só que legal. Olha só a diferença. Por quê? Porque Deus banca. Deus tem um compromisso com a palavra dele. Deus sustenta Israel, irmão, porque ele prometeu a Abraão, prometeu a Israel. Se ele não tivesse prometido, com certeza ele teria acabado, como ele acabou com o mundo. Às vezes a pessoa, Israel é porque Israel é bom, não é porque Israel é bom, não, é porque Deus prometeu que faria aquilo com ela e usar ela para abençoar as nações. Então, quando ele quer dar uma bênção aqui para o mundo, ele passa por um judeu. Nas grandes bênçãos, ele passa naquela família ali. Assim também, nós como filhos de Deus, as bênçãos que vão vir para a terra, o que não passa pelo judeu, passa por nós, porque nós também somos filhos de Abraão, diz a Bíblia.
Então, a bênção que eu abençoo a humanidade vai estar, pode botar aí, eu arriscaria dizer, 90% da bênção sai da mão de um judeu, não é? Ou de um crente, ou até mesmo de árabes, porque o Ismael é filho de Abraão. A bênção vem desses 3 grupos. Que, por coincidência, acabou, o diabo foi lá e montou 3 religiões. Só uma é verdadeira. Né? E uma procede da outra. Ou seja, o judaísmo, o islamismo, o cristianismo. O cristianismo procede do judaísmo, como o islamismo veio também, como o islamismo veio de um descendente, às vezes, de Abraão. Então, a bênção vai percorrer ali pela família do Abraão, de um jeito ou de outro. Agora, o que me importa é que eu tenho uma promessa para mim, como filho de Deus em Cristo Jesus. Falei, eu tenho uma promessa para mim. Querido, foca, isso é uma revelação. Então, se eu tenho uma promessa, por que uma revelação? É como eu falo falando, presta atenção, irmãos, a revelação geral, ela tem que sair da Bíblia. A revelação pessoal não faz doutrina. Há uma diferença. A revelação, por exemplo, Deus me fez ver que um princípio chamado primícia, exemplo, na Bíblia. E falou para mim, isso aí é um tributo. Aí eu fui estudar, vi, meu Deus, isso aqui, ninguém tinha visto isso. Irmão, você descobriu uma coisa na Bíblia, depois de tantos estudiosos, há milênios estudando. Eu lembro de um judeu que foi num congresso que eu fiz, quando eu preguei primícia, cheguei em casa um dia, foi em São Paulo, chegou um dia em casa um Sedex, cheio de dinheiro. Ele falou, estou te mandando esse dinheiro, porque eu como judeu, praticante, não vi o que você viu. Eu estou tão impressionado e mandou um pacote de dinheiro para mim. Isso aqui, olha só, isso aqui é uma paga de uma honra. E eu pregava isso. Mas eles entendem o que é isso. O difícil é achar alguma coisa que seja novidade para eles. E ficou impressionado. O nome dele era Davi. E falou, mais que imediato, eu saí de lá e falei, Deus, vou mandar um dinheiro para eles. Catei meu dinheiro que eu tinha lá e fiz. Isso tudo é sinal de Deus na nossa vida. E o cara escreveu uma carta agradecendo. Não veio atrás de mim porque ele é judeu. Mas ele foi capaz de ser grato. Olha só, são loucuras, é verdade ou não, irmãos? Então, queridos, eu já vi coisa nessa vida, nesse mundo de Deus. Porque tem o mundo maligno e tem o mundo de Deus, não tem? E eu e nós caminhamos no mundo de Deus, mesmo estando no mundo que jaz no maligno. Então, capta aí, quando o seu pastor pregar uma coisa, está na Bíblia, irmãos, ali você se esforça em fazer. É melhor obedecer do que sacrificar, porque é uma bênção. Tudo que a gente prega e ensina aqui é para que tenhamos resultados. O mundo vai vir aqui, aí cada um vai ter seu destaque em alguma área. Eu quero abrir porta para vocês, o Brasil vai vir aqui, irmãos. Mas não tem como eu botar vocês para fazer alguma coisa, porque as coisas, sempre vai ter alguma coisa numa hora que vai dar errado ou não vai? Nós temos que estar pronto para uma que dá errado. E tocar o barco. Vocês viram quantas coisas eu deixo para trás aqui para me olhar para frente. Posso ouvir o amém ou não? Então, assim, eu fico feliz do que Deus está fazendo. Eu estou me regozijando. Sabe por quê? Porque, ao quanto alguns desprezam, então a nossa igreja é aquilo que a gente que está dentro não vê, irmão. Eu não falo para vocês, irmãos, igreja igual essa não existe. Por exemplo, eu tenho fé para alimento. A geladeira passa o ano vazia, não tem prova. A fé tem que encher a geladeira. Eu posso começar com ela vazia, mas ela tem que estar cheia. E o que eu faço? Eu semeio comida. Minha geladeira não estava vazia, irmão? Então eu plantei comida, plantei toneladas, até romper. A comida sempre vai correr atrás de mim. Dos meus filhos, dos meus herdeiros. Eu plantei, irmão. Eu tirei a semente, o pouquinho que eu tinha, já joguei. Na hora é duro fazer. Eu sou martelo, irmão. Quando eu era prego, o diabo me bateu. Agora eu sou martelo, quem bate nele, sou eu. Irmãos, eu passava o dia inteiro procurando o diabo. Onde você está? Vou lhe dar um pau. Até o que ele apareceu para mim, eu perdi a fala. É forte, irmão.
Mas eu continuo lutando contra ele. Agora, eu tenho um rebanho para carregar, para levar ele a essa luta, porque é individual. Como diz lá, nós lemos o Provérbios, todo mundo, todo homem acha que as suas ideias parecem boas. Mas Deus é quem sonda e considera e pondera e confirma se é ou não é. Como cada pessoa tem uma ideia, eu posso agora conduzir vocês. O meu trabalho aqui mais da pastora é levar você a essa mentalidade. Se você não me seguir, você vai atrasar um processo. Se você me resiste, você vai atrasar o processo. Se você não me trata com dignidade, irmão, você vai atrasar o processo. Tudo isso tem que estar livre. Tem que olhar para o meu pastor e falou, quando ele falar, irmão, quando eu busco uma oração ao apóstolo, ele fala, eu registro. E eu acredito naquilo piamente, acabou. E estou aqui até hoje. Então, quando eu te ajudar, entenda que eu estou te ajudando, irmãos, e me ajude. Não me oprima, não bota a culpa em mim, não joga para cima de mim. Tem que entender, claro. É lógico que vai procurar fazer o máximo possível. Eu não vou desistir de ajudar vocês. Porque é um propósito nosso. Eu sei que dificilmente alguém vai a algum lugar sem uma mão estendida. Na minha história, quando eu conto, você vai ver o apóstolo tendo participação. No cabeçote, ele que indicou o irmão, ele entrou em risco. Se alguma coisa saísse errado, o irmão ia ficar com raiva de mim, depois chateava com ele, já não levaria ele lá na igreja, sei lá. Quando estão entendendo, diga amém. Quando a coisa der errado, a pessoa vem na gente, né? Ambas as partes. Então isso aqui é importante. É uma revelação, irmão? Tem revelação pessoal. Você vai prosperar, vai fazer isso e isso. Amém. Não é uma revelação doutrinária. Ela recebe a palavra e ela agora vai fazer atividades. Ela vai preparar o coração dela. Essa é diferente. Porque se é coisa boa, eu creio, mas a gente tem que fazer atividades. O ato de responder ao apelo de fé é a forma de provar minha fé. Fala, o ato de responder a um apelo de fé é a forma de provar a minha fé. Irmãos, eu fiquei por décadas sentado aí como você está. E meu pastor pregando. Atos 10, 47. Por exemplo, o batismo nas águas. Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Então, eu estou aqui dentro, mas o senhor pregou sobre batismo, e eu não fui batizado, dá para me batizar logo, que desespero. Não, meu filho, vai ter um batismo daqui a um mês. Puxa, o senhor não incomoda me batizar, não, eu preciso batizar, olha aí que o senhor pregou. Ele acabou de pregar, não, tem que batizar logo em seguida. O senhor pregou, eu acreditei, está no meu coração, e agora? Fica tranquilo, daqui a um mês eu te batizo. Eu preciso ver se você vai ficar mesmo na igreja. Então tá bom. Mas eu fui lá. Atos 8:12, o rema, o batismo, imersão, é o fechamento da decisão de entregar a sua vida a Jesus. Entregou sua vida a Jesus, tem que batizar, é a conclusão. É o milho na mão ainda. Não batizou, está com milho. Já está com milho, já está em poder, precisa lançar ele. É a conclusão da conversão. Leia. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. Quando é que eles foram batizados? Quando deram o crédito. Então é isso que, às vezes, o pastor geme. A gente pega uma coisa tão clara aqui e a pessoa ainda não deu crédito. Isso não é fácil, irmão, mas isso é um estilo de vida. E o seu pastor é assim. Se eu for em qualquer pregação e falar alguma coisa lá, meu irmão, eu não meço esforço para mim praticar o que foi ensinado lá, se é coisa que eu não faço, principalmente. Não adianta dar a volta, rodear. Irmão, meu pastor falou, olha, uma coisa que se eu tiver errado, Deus tem um compromisso em te abençoar. Mas eu não posso estar errado mostrando claramente na Bíblia uma coisa. Eu estou mostrando aqui do batismo agora, eu não posso estar errado porque você batizou, não vi nada. Meu irmão, o que vai acontecer é o mundo espiritual, é uma ordem de Deus, é uma ordenança, tem que fazer. Jesus se batizou.
quando ele encontrou o João Batista. E ele falou, mas eu não sou digno de batizar o senhor que tem que me batizar. Porque Jesus não tinha pecado. Ele não precisava se batizar. O batismo é para quem pecou. Que é uma prova de que você está reconhecendo com uma obra que pecou. Quando as pessoas estão entrando ali na água, irmãos, elas estão dizendo, eu sou um pecador, me arrependendo. Posso ouvir o amém ou não? Agora nós não somos mais pecadores, nós somos agora filhos de Deus, que se desvia do pecado. É um posicionamento, é igual a Adriana um dia falou, eu vou tomar posse, eu vou tomar propriedade, porque posse você pode perder. Eu estou em posse aqui, mas você pode do carro, mas pode perder a posse. Eu estou agora é propriedade, não, só se eu transferir porque quero. Ninguém toma mais, a não ser que venha uma usurpação, uma ditadura, um negócio. Entenderam ou não? Uma coisa obrigada por força, por violência. Recebemos este rema quando ouvimos a pregação da pastora Esperança, né, que ela falou um dia lá que o batismo é o fechamento da decisão de entregar sua vida a Jesus. Marcos 16:16. Ao crer e aceitar Jesus, as pessoas têm e devem fazer o culto racional para aceitarem e serem batizadas, pois é a maneira de provar que se arrependeram. Pode ler. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Quem crê e for batizado. Mas o que ele tirou? E quem não crê será condenado, tirou e ser batizado será condenado. Porque há casos que a pessoa não vai ter tempo de batizar. Por exemplo, uma pessoa no hospital, na UTI, você não pode botar ela dentro de uma água, é bactéria, é infecção, não, eles não vão deixar, e ninguém vai fazer isso. O ladrão da cruz é a prova dos 9. Ele se batizou, aquele não? Não, ele estava preso, o Estado estava com ele sob o seu domínio. O livre-arbítrio dele estava comprometido por causa dos crimes dele. E ele disse, nós fizemos por onde? Não botou lá 2 injustiçados, não. O cara falou, nós somos ladrão, rapaz, malfeitor, nós 2 aprontamos. Mas esse aí o que fez? Defendeu Jesus. Jesus olhou para ele, houve ali o quê? Um reconhecimento dos seus erros e reconheceu que Jesus não tinha erro. Quando eu reconheço a Jesus, é o crédito que eu dou à pregação dele, de que ele não teve culpa, mesmo assim morreu por mim. Posso ouvir o amém ou não? Então eu acredito nisso, porque de Jesus não ficou osso nem roupa, nada que possa provar a ele, até porque ele ressuscitou. O corpo dele, que estava lá morto, não estava mais quando voltaram para ver, porque aquele corpo foi trabalhado e ressuscitado. Nós vamos ganhar um corpo ressurreto. É um produto, não sei como ele é, que é feito que ele tem aquele poder de viver no mundo espiritual e no mundo físico, um mundo superior. Nós estamos limitados a este mundo. O homem agora é que arrumou aqui uma estratégia para poder passar dele pelas aeronaves e tudo. Então ele arrumou um corpo e ele vai como espírito dentro do corpo, dirigindo a aeronave. Mateus 3, de 13 a 15, Jesus, que não precisava se arrepender, ao ouvir a pregação de João Batista, aceitou ser batizado. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Ele teve que convencer o João a batizar ele, enquanto... Olha o que ele está falando, me batiza. Ele estava ali, não implorando, mas falou, me batiza, João. O que Jesus está dizendo? Meu irmão me aceitou, queira se batizar. Eu acabei de falar isso. Ele falou, ele teve que convencer o pregador a batizar ele. Olha como bate o que eu acabei de falar, eu nem tinha pensado nisso daqui. Isso é coisa que está dentro da minha alma. Porque é meu estilo de vida. Se você prega uma coisa para mim, irmãos, e eu tiver que fazer aquilo, eu vou fazer. Eu já vou logo para cima, já vou preparar e fazer meu culto racional. O que é o culto racional? Puxa, o pastor falou que é bom orar na igreja, eu preciso fazer minha cabeça. Você não vem aqui assim. Você pode até tentar, irmão, você esmurece, porque o corpo não vai deixar você vir para a igreja. Não deixa nem vir para o culto. Quanto mais vir para a igreja fora de horário de culto.
pois eu sou totalmente contrário à regra. Irmãos, um dia eu falei, Deus falou para mim, o Pedro falou que quem quiser ser rico ou próspero, praticamente não tem salvação para ele. E o Senhor falou para ele, para Deus não há impossível. Deus, me ensina aí, porque eu quero ser rico, eu quero ser próspero. Eu não quero ser pobre. Se pobre fosse bom, o Senhor era o mais pobre de todos. Olha as conversas. A Bíblia diz que o Senhor é o mais rico de todos, dono do ouro e da prata. Como é que faz aí para não estar aí no seu grupo? Eu sei que tem que pagar um preço, o que é. Irmão, sabe o que Deus falou para mim? Eu ouvi a voz de Deus, ele falou assim, me peça para tirar você da regra e te colocar na exceção. Aí eu falei, Deus, me tira da regra, me põe na exceção. E eu entendo que a prosperidade tira a pessoa da igreja. Mas eu não vou deixar de pregar isso para vocês. E não é todos que vão ficar ricos. Porque não aguenta, irmão. Imagina o cara rico, cheio de agenda, eu vou falar com ele, meu irmão, eu preciso de você lá na portaria. Pastor, não vai dar não. A agenda é cheia. É mesmo, irmão. E aí já foi, irmão. Já era. É lógico que eu não vou ficar lá com um caprichozinho, botando o cara na portaria porque ele é rico, mas um dia eu tenho que botar ele para limpar o banheiro, não tem não? Meu irmão, limpa o banheiro. Ou se Deus me mandar, né? Porque eu já faço antes de Deus mandar, porque eu sei que Deus vai mandar. Irmão, eu preciso que você cuide do banheiro no nosso evento. Aí o irmão já fica todo ofendido. Ele já paga para alguém ir fazer. Aí a gente já vai... Aí aqui, a gente já vai vendo que a coisa vai desandar. Aí agora é tentar salvar, porque a coisa vai desandar. Como estão me entendendo? Diga amém. Imagina o TG com a agenda lotada, né? Falou, TG, tem um evento nosso. Ô, pastor, esqueci, o senhor não avisou antes. Agora não dá, né? A chance disso acontecer, TG, é 90%. Eu estou alertando. Posso ouvir o amém ou não? Irmão, não perca a fonte de bênção. Que ninguém é besta aqui para botar você pior. Mais pobre, que eu não estou aqui botando você mais pobre. Nem pior, verdade ou não é? Posso ouvir o amém? Então, queridos, foca. Deus vai ver seu coração. O que eu não vejo, Deus vê. O que eu não vejo, fala, o que eu não vejo, Deus vê. A Bíblia diz ali que o homem acha que ele está... O pensamento dele é que é o certo, então está tudo bem, não estou fazendo nada errado. O DG pode dizer, puxa, mas eu já vou lá na terça, ou já vou no domingo. Agora o pastor está me exigindo aqui uma cotinha a mais. Eu não vou fazer tropeço aqui para atrapalhar o TG, ao contrário. Estou aqui promovendo ele e todos são testemunhas. Sim ou não? Mas ele tem que ter a luta dele, ele tem que convencer Deus. A minha função é estar fazendo isso aqui, essa alerta. Muitas vezes eu fui provado, sabe, irmãos? Muitas vezes eu tive que viajar, muitas vezes eu tive que cancelar. Agora, o segredo é o quê? Conquistar o líder. Ô, meu pastor, sem querer, querendo, eu fiz uma agenda aqui e eu passei batido na agenda. Aí vem, conversa, conquista, fala. Como a gente poderia fazer? Me ajuda, meu pastor. Mas, meu irmão, libere isso daí. Pastor, mas é 10 mil reais. Então fica com os 10 mil. Vai na agenda. Mas quando tiver uma de... Deus provar ele uma de 100, ele sai da igreja. Quando estão me entendendo o que eu quero dizer? Você acha que eu não quero que ele ganhe 100? Você acha que eu quero ficar aqui, depois de uma conquista, ficar perturbando a pessoa? Não, irmãos. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer ou não? É a liberalidade na maneira de fazer, conquistar o líder. Não empurrar a goela abaixo no líder uma coisa. Amém ou não? Então, há diferença. E é momento que a gente não vai ficar aqui discutindo mais, vai deixar a pessoa cair em si. Amém? Glória a Deus. O batismo nas águas representa 3 coisas. A razão tem que aceitar que ao se batizar estará sepultando o velho homem para então nascer de novo. Irmão, quando a gente batiza, não acontece nada em volta, acontece? Não tem que acontecer. Lá eu estou dizendo, Deus, aqui eu estou sepultando o velho homem.
Glória a Deus, eu acredito nisso, mesmo não vendo. A partir dali, eu marco aquilo. Quanto mais ênfase eu der a essa experiência, eu gravo até a data do meu batismo. Muitos vão gravar pelo nível de conscientização nível de consciência, né, que ele teve sobre que ele está morrendo. O velho homem ali é um ato profético. O batismo das águas então representa 3 coisas. A primeira representa a morte. Fazer morrer a natureza velha todos os dias, aquilo que desagrada a Deus. Segundo, sepultura. Sepultar o quê? Maus hábitos, pecados e temperamento. Queridos, o batismo nas águas representa também sepultar os maus hábitos. O que é mau hábito? Xingar, brigar, né? É temperamento que traz consequências. Tudo isso são coisas que precisam ser sepultadas. E a gente sabe que precisa. A gente fica até chateado, é verdade ou não é com a gente? Quando a gente faz aquilo que sabia que não devia fazer, o Espírito Santo incomoda, é uma coisa legal. A terceira representa a ressurreição. De quê? Dos bons hábitos que Adão matou no Éden. Do nosso temperamento controlado pelo Espírito Santo. Então é a ressurreição de um novo temperamento. O temperamento vai morrer e vai nascer outro. É a morte da linguagem negativa e o ressurgimento do quê? Se a linguagem negativa morre, vai nascer qual? Uma positiva. O que é a linguagem positiva? Gratidão a Deus. Eu sou grato a Deus pelo que eu tenho, porque o que eu tenho hoje é suficiente para melhorar meu amanhã. Você vai ver uma pessoa que ganha 30 mil reclamando. Reclama ou não reclama? Você vai ver uma de 20, uma de 10, uma de 5 reclamando. Sim ou não? Mas o que ela está sem aquilo, ela daria tudo para ter aquilo. Faria qualquer esforço. É assim ou não é? Mas mudou, porque o velho hábito não sai da pessoa. Isso chama murmuração. Tem que ser grato, irmão. Lembrar o que é não ter aquilo ali. Aí eu estou reclamando, ganhando 10 mil. Meu Deus, sou cara de pau. Estou reclamando, ganhando 20 mil. Meu Deus. Talvez seja aqui que estamos errando, irmãos. Deixando o batismo sem a devida importância. Eu não estou falando, quer dizer que eu tenho que batizar de novo? Meu irmão, se precisar fazer um evento de batizar de novo, eu batizo. Por isso que lá todo ano no Jordão, quem vai lá, a gente enfia ali na água. Nós batizamos, irmãos, mas a gente não está dando ênfase à importância do batismo. O que ele representa? Ele representa essas grandes coisas tremendas que mudam a nossa vida. Então, talvez seja aqui que nós estamos errando. Exemplos de fé, de exercício de fé. Congregar, irmão, você pensa que, querido, você tem fé, porque quando você congrega, agora congregar de forma correta. Numa igreja que eu sou filiado. Irmãos, uma aliança não é assim, ela não pode simplesmente sair quebrando ela, não funciona assim. Gera danos, prejuízos. Olha, eu estou em igreja há muito tempo, eu nunca vi uma pessoa sair da igreja e manter as amizades. Só se for com gente que prejudica a igreja, para poder, amizade que se junta para nada, ou para fazer o mal, ou para ficar falando besteira. O Brasil virá, irmãos, falei isso no final do ano de 2016, que em 2017 o Brasil começaria a vir, e se intensificaria. Então, congregar, por exemplo, é fé. Congregar para se alimentar nas palavras liberadas nos cultos, no lugar de certo, na família que você tem que estar. Irmão, quando você sai para trabalhar e volta, você volta para sua casa, não volta? Você só pode sair daquela casa se for para montar a sua própria casa. Fala, a casa dos meus pais é a minha. A minha não é a dos meus pais. Isso é assim a vida. Porque eu saí da minha casa, a casa dos meus pais, que ela não é minha, para formar a minha. Mas agora eu não posso matar a casa que me gerou. A casa que me deu sustentação, a casa que eu era vinculado. Tem que parar. Quantos estão entendendo? Diga amém. Aqui a gente faz o trabalho. Não pode perder o contato dos pais. Não digo nem dos irmãos, falo dos pais. Que a casa é dos pais e não dos irmãos. Então a essência lá é o pai. Você não pode matar isso, irmãos. Eu ensino ou não ensino? Pode ser ruim, pode não gostar de mim. Quantas pessoas eu aconselho que o pai me detesta, ou que o pastor me detesta, e eu aconselho a fazer o bem. O tempo passa, a gente colhe o bem.
Vamos Salmo 68, 26, diz assim: Bendizei a Deus nas congregações, bendizei ao Senhor, vós que sois da estirpe de Israel. Aí vamos pegar um do Novo Testamento também. Não, pega o Sofonias, que é forte. Sofonias? Dizem Sofonias 2, de 1 a 2. Concentra-te, examina-te, ó nação que não tens pudor. Antes que saia o decreto, pois o dia se vai com a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor? Aos de perto, irmãos, olha aqui, nossa igreja está trazendo outro rema fantástico. Deus é Deus de perto, Deus de longe. Porque os filhos da casa, ou quando a Bíblia diz, fazer discípulo em todos os povos, tribos, línguas e nações. Se a gente não tivesse internet, eu ia fazer como Paulo. Eu tinha que mandar cartas ou livros, instruindo eles o que fazer. Uns queriam mais informações, uns queriam menos, eu mandaria. O apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás, mandava cartas, que se tornou a nossa doutrina. Deus é Deus de perto, é Deus de longe. Então, de perto, aos de perto, tem que vir à igreja. Frequentemente nos cultos combinados. Lá em Israel, quem morava longe, tinha que ir 13 vezes ao ano na igreja. Mas 13 vezes, grande, uma vez era 3 dias, outra vez era 7 dias. Tinha a festa da Páscoa, emendada com a dos pães asmos, né? Que são que a Páscoa é um dia. Mais 7 emendado dá 8 dias essa festa. É a festa que eu acho que mais demorada. 8 dias tinha que ficar lá. Para ir no tempo todo dia, ouvir a palavra, orar, fazer suas orações, entregar ofertas. Oferendas. Aos de longe deve assistir, já que a gente tem a tecnologia. A tecnologia fica nítida nesse ponto de vista que é Deus quem está por trás. Isso aqui é para o bem, não para o mal. A gente pode usar para o bem? Pode ou não pode? Olha o trabalho que a gente faz. Mas você não pode enjoar da rotina de Deus. Porque Deus vai te perguntar, por que você não enjoa da tua rotina diária? Da sua rotina. E ela vai ter problema com Deus, irmãos, quando ela clamar a Deus. Quando estão entendendo que Deus não... A Bíblia diz, de Deus não se zomba, irmãos. O que o homem fizer ou plantar, isso ele vai colher. Eu estou enjoado. Irmãos, já pensou você dizer, ninguém diz, mas é mais ou menos isso, tá? A pessoa enjoou da rotina de Deus. O que é a rotina de Deus? Oração, pauta, vir à igreja, que saco. Honrar autoridades, tem que ter fé. Irmãos, não é fácil me honrar, não. Mas sabe o que tem que fazer, meu irmão? Eu tomei uma decisão, isso para mim também foi desafio, por quê? Porque você vai tendo na sua cabeça, você vai entendendo coisas. Eu oro a Deus, Deus, não me deixe ter confusão com meu pastor. Quando eu tinha, meu irmão, como eu sofria. Pelo fato de eu fazer essa... Então, por isso que eu tenho que ter o culto racional, o culto racional é fazer a cabeça. Então, honrar a autoridade, Romanos 3, de 1 a 7, não precisa ler. Deus. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Se você não quer temer a elas, faz o bem, você vai ter o louvor delas. O que ele está dizendo aqui, irmão? Você precisa ter minha aprovação. Queridos, vai fazer um negócio, me procure. Não chega comigo com a coisa pronta, porque a bênção é outra. Ora, que sinal o Abdinego, ele tem uma igreja, ele pode abrir quantas igrejas ele quiser, mas ele abre uma igreja e vem me pedir para mim lá abençoar a igreja dele. Eu vou estranhar, falar, mas por que ele não falou comigo? Porque, no fundo, às vezes ele sabe, ele tem medo de eu falar para ele não abrir. Sim ou não? E se o meu coração diz que não era para ele abrir, agora eu vou bater boca com ele, eu não falo nada, eu já abri, meu irmão. Agora que der problema, eu falei, meu irmão, tu não falou comigo. Às vezes as pessoas me procuram com um problema com alguns de vocês, só me procurou para apresentar o problema, não me procurou antes de arrumar o problema. Então, assim, vocês têm que aprender que eu lamento quando vocês chegam para mim com a coisa pronta. E às vezes é coisa boa, eu até acho legal, mas eu fico pensando, por que não me falou comigo antes? Fica aquela máxima, ou ele não manda em mim, ou eu tenho medo dele falar não. Essa bênção, ela é estranha. Vocês estão entendendo ou não? Como estão me entendendo? Então,
é um conselho, é uma sugestão, ninguém é obrigado, mas é bom atentar, porque é a minha função te dar o conselho. Não, mas o pastor não. Quando você diz assim, o pastor não quer dizer que ele sabe tudo, não estou aqui incondicional. Primeiro, não precisa dessa frase, essa frase não é boa, essa frase não é correta, essa frase aí está mal motivada. Não precisa dizer isso. O que eu falo para meu irmão, eu sugiro que não faça isso. Ele fez, deu certo, falei, glória a Deus, irmãos. Mas é bom ele ter a aprovação do líder, do pai, aquele que está debaixo das asas do pai. Eu quero abrir uma empresa, meu pai é contra. Irmão, dificilmente que ele vai dar certo. Porque tem uma coisa chamada bênção. E eu não acredito que um pai queira, é lógico que tem um ou outro, mas eu não acredito que um pai quer o mal do filho. Mas às vezes ele vai abrir um negócio, mas ele vai parar de estudar. E o pai falou, não aceita. Aí o pai bate de frente. E ele, vou abrir negócio. Ele pode até prosperar, irmão, mas fica aquela dor do pai. Ele vai ter uma colheita ruim como filho. Não brinque, irmãos, com a vida. E Deus vem e estabelece uma coisa. Irmãos, o Brasil vai vir aqui, vai vir gente aqui que você não tem noção. Praticar princípios financeiros. Tem que ter fé, irmão. Ou seja, para andar no reino de Deus é para quem tem fé. Isso não é para qualquer um não, irmãos. E uma igreja que está querendo ser modelo para o Brasil vir aqui, se eu for ser igual a todo mundo, para que eu abrir isso aqui? Vou ser profeta e empresário. Pronto. Não precisa dessa trabalheira aqui, sim ou não? Neemias 10, 37. Roubar ao homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos, no dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então, Deus estava dizendo, vocês, a nação toda me roubam, e vocês perguntam, o que te roubamos? Nos dízimos e nas. Outra coisa, que ali a gente entende que é primícia, que é o becoral, o fruto dos primeiros frutos. Então, aí ele diz, vocês me roubam e dizem que roubamos nos dias das ofertas, por isso vocês todos estão amaldiçoados. Mas seja fiel nos tributos e me prove para você ver. Então, se você tem certeza que está fazendo o processo certo, você pode falar, Deus, eu estou pagando isso e isso, eu vou fazer uma prova com o Senhor, me ajuda aqui, mas sem arrogância, sabe, irmão? Ele não disse quando é que ele vai fazer a coisa, falou? Me prova para ver se eu não te responder. Ele vai te responder, mas ele quer um processo. Deus não quer só te dar dinheiro, irmão, para você se perder. Você tem que ter um processo de proteção, de enraizamento, para suportar o peso que o diabo vai botar em cima de tu. E o último texto bíblico, que é fé para semear, que é uma coisa fantástica. Tudo no reino de Deus, lembra aqui de novo da semente. Tudo eu preciso congregar. Se eu não congregar direito, se eu não congregar, eu não lanço a semente à terra. Se eu não congregar direito, eu não faço o processo certo. Vai vir colheitas mirradas ou destruídas. Pode ler Marcos 4, 26 a 29. Disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, e primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Amém? Então você tem que ter o reino de Deus semelhante à vida de um agricultor, que lança semente à terra, vai deitar e se levantar, não sabendo ele como. A semente primeiro germina, depois gera ali a erva, depois a espiga, depois os grãos cheios na espiga. Posso ouvir amém? Então, queridos, tem que ter fé para semear. Vem a terra lá seca, o cara dá araera e botar uma semente, você tem que arrumar semente, tem que fazer o processo. A semente, aquele que dá semente é o que semeia. Todas as sementes que Deus pede para a gente dar é porque Ele sabe que você tem. Aquele que dá semente é o que semeia. E semente aqui, tudo é tudo aquilo que eu posso praticar por revelação da palavra de Deus. Amém? Conclusão que chegamos, todas as vezes que aprendermos algo
e principalmente aquilo que tem a prova, devemos imediatamente fazer nosso culto racional, fazer nossa cabeça para praticar, para convencer nossa razão para que ela não lute contra a nossa fé. A razão é a voz da alma e não a consciência. A razão é a voz da alma da pessoa. Eu tenho razão, então ele parte para cima. Está falando pela alma, irmão. E a alma está contaminada. A consciência, sim, é a voz do Espírito. Por isso que a gente tem que... Agora, a consciência tem que ser alimentada pela verdade. Qual é a verdade que a pessoa tem? É a consciência que ela tem. Então, a aplicação da fé deve ser imediata. O que eu preguei para você? Se esforce em fazer. Amém, irmãos?